diz uma coisa, tu tem uma formação, começaste direto no YouTube, porque você é escritora, né? Uhum. Então, em termos de educação formal, até hoje eu não tenho formação. Eu já passei por algumas coisas. A primeira tentativa assim, de vida acadêmica foi na faculdade de História. Eu fiz o ERJ durante um tempinho, assim, tipo uns 1 ano e meio, por aí. Eu cheguei a cursar alguns períodos, aí eu puxava a matéria de outros, assim, e tal. Eu sempre gostei muito de História, então para mim era ou História ou Direito. Na época que eu fui fazer História, eu queria mais Direito, tá ligado? Só que assim, eu tava num tempo que a minha saúde tava zoada, eu não tava bem, eu não conseguia estudar muito tempo para fazer as provas, eu até hoje, eu não estudei muito pro vestibular, tá ligado? Eu estudei um pouco, e eu dei uma sorte do caramba, porque assim, aqui na UERJ, a prova é diferente do Enem. No Enem, tu tem que acertar tudo de tudo, né? Na UERJ, eles tinham uma prova que era tipo assim, eu não sei mais se é assim hoje em dia, mas na época que eu fiz era em blocos. Tinha um bloco assim de português, literatura e uma língua estrangeira, né? Que no caso eu fazia inglês. E acho que era isso. Aí tinha um bloco de tudo que eu não sei. Matemática, física, química, biologia, era esse o bloco. E tinha o bloco que eu realmente dominava um pouco mais, que era de história, geografia, política, atualidades, essas coisas assim. E aí eu me dei bem nesse negócio aí. Consegui, tipo, uma nota mínima da mínima da mínima no bloco de exatas. E, enfim, fiz a prova e consegui uma média bacana para poder passar para a pública. Então, eu fiz história. Então, assim, quando o pessoal fala da lacrada, do wokerismo, isso começou nas universidades. Eu posso testemunhar, isso começou nas universidades. mas era menos. Não era tão bizarro assim. Ou eu também não era muito ligada. Eu demorei para perceber um pouco essas coisas, entendeu? Porque é aquilo que eu falei um pouco com os meninos do Linhagem. Vai me interrompendo aí, tá? Por favor, quando precisar. Não, o programa é seu, não tô nem aí. Tô só ouvindo. Então, assim, a princípio, essa mensagem progressista, eu acho que a gente já discutiu isso algumas vezes, ela tem uma aparência muito boa, muito legal, muito idealizada, né? Tipo, no papel, né? No papel, né? No colégio, sabe? Socialismo científico, utópico. A gente já deveria entender que é utópico por um motivo, né? Porque não rola na vida real, assim. Na vida real, o que vai rolar é um governo muito emaranhado e distante do cidadão comum. É isso que vai rolar, exatamente. Entendeu? Sempre com essas mensagens de inclusão, de igualdade. E, cara, eu sou super a favor, entendeu? Onde não havia inclusão, eu acho que deve existir. Onde não havia igualdade, eu também acho que deve existir. Sim, sim. Só que são palavras que, em si só, elas encerram um significado maravilhoso. O problema é que, quando você bota na prática, o discurso se distancia muito do comportamento humano, né? Da realidade que acontece. Então, assim, é super sedutor para quem gosta de viver de teoria. É muito legal, assim, eu digo isso porque eu gostava de estudar essas paradas, de teoria geral do Estado, e aí eu abro um parênteses que eu de fato fiz um pouco de faculdade de Direito também. Eu não segui, e essa daí eu não segui de fato porque eu queria escrever. Eu já chego nessa parte. Mas eu gostava de estudar essas coisas, sabe? Teoria geral do Estado, filosofia, direito constitucional. Mas, Deb, só um instantinho. Aproveitando que a gente está nessa leva, é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que participam aqui. E assim, a gente tem aquela opinião, né? Opinião e a verdade, né? Principalmente o pessoal da Liga, cada um tem o seu CPF, cada um pensa de uma maneira, né? Sim, a gente converge para um lugar só, que é combater a lacração, esse tipo de coisa. Mas eu queria saber, da tua opinião, o que é essa lacração? Na tua opinião, qual é o teu... a tua maneira de ver essa porcaria? Eu vou tentar ser sucinta, talvez resumindo uma frase, mas eu acho difícil, mas vamos lá. Para mim, lacração é um desvirtuamento de algo que poderia ser bom para algo que se tornou burocrático, oportunista, sabe, proveitoso para pouquíssimos e que, no fim das contas, engana, e engana muito.
lacração é forçação de barra também, não é? A gente percebe que quanto mais alguém... É assim, você está conversando com uma pessoa, correto? E você vê que ela está elaborando demais o discurso dela para te vender uma ideia, elaborando ao ponto de parecer forçado, é porque ela mesma sabe que essa ideia não corresponde à realidade, então ela tem que embelezá-la o suficiente para que ela pareça real. Eu acho que lacração tem a ver com isso. Você usa de palavras e de conceitos que em si só são muito bons para, no final das contas, favorecer uma minoria. A gente fala de minoria, mas aqui eu tô falando no conceito de minoria mesmo, entendeu? Não tô falando no conceito de minoria, a mulher é minoria, ou negros são minoria. Não tô falando nem disso. Tô falando de uma minoria que lucra com essa parada, entendeu? Que lucra com a ignorância da galera, que lucra com o fato de que o homem médio, ele deseja ser virtuoso, então ele busca a virtude onde ele... aonde vem, sabe? E às vezes ela vem em forma de discurso. Eu acho que essa virtude de discurso, ela é a mais sedutora, porque ela é a mais fácil de você pegar para você, entendeu? É muito fácil você falar na internet, no Twitter, numa produção de conteúdo, numa roda de amigos, que você não concorda com a desigualdade. É muito mais difícil você se enfiar num lugar onde você vai de fato ajudar alguém, sabe? É muito fácil você falar assim, pô, eu vou mudar o mundo. E você não está trabalhando para mudar a vida de uma pessoa, de repente, dentro da tua própria família. E isso, para mim, é lacração. Entende? É essa mania de grandeza, de virtude grandiosa, onde você olha lá na prática, ela simplesmente não existe. Ela é usada por N motivos. Mas isso na parte da sociologia, né? Mas o que eu digo assim, e principalmente na nossa área, nerdola. Né? Agora na nossa área. Sim, na área nerdola. Sim. Então, eu acho que se aplica. É um discurso virtuoso que mascara... Bom, mascara à primeira vista, às vezes mascara uma obra de má qualidade. Simples assim. Você percebe que quem está envolvido não ama a obra, seja uma obra adaptada ou não. Infelizmente, para nós nerdolas, só um minutinho. Infelizmente, para nós nerdolas... Beba água, como diz o Nice Pool? Hoje eu estou toda de vermelho. À primeira vista, é o que eu queria dizer, à primeira vista, o mínimo defeito é a falta de qualidade na obra. Só que aí você vai explorando a coisa em camadas e você observa, de repente, o tipo de pessoa que está te entregando aquela obra, porque hoje em dia essas pessoas têm Twitter, têm Instagram, têm rede social, né? São os famosos que estão muito perto de nós. E eu não digo só atores, são os roteiristas, os showrunners. A gente acompanha a cultura em torno da produção de filmes e séries e desenhos. Não é igual antigamente, que a gente não tinha tanto isso. O máximo que a gente tinha de um crítico de cinema na TV era o Rubens Filho, lembra? Rubens Evaldo. Que para mim para mim o melhor, até hoje, para mim o melhor crítico de cinema, porque ele era super isento, assim, super profissional mesmo, não tinha... O cara tinha a habilidade de analisar o filme pelo filme, né? Então, assim, exatamente. Isso eu acho sensacional. A gente tenta fazer isso aqui, mas eu confesso que como criador de conteúdo, como nerdola, como cidadão, como muitas coisas inseridas numa pessoa só, é complicado a gente divorciar, entende? A nossa objetividade do nosso sentimento. Sempre vai ferir um pouco o outro, digamos assim, mas a gente vai tentar... pelo menos dar objetividade em algum ponto do nosso discurso para que quem nos assiste tenha algo aqui se agarrar. Peraí, isso daqui não é só uma opinião, um achismo, isso daqui é um argumento fundamentado numa realidade tal, a partir de uma lógica tal. Bom, enfim, e a gente volta lá no filme. A primeira camada, a obra em si é ruim. A segunda camada, a gente percebe a intenção de quem está fazendo. E a terceira camada, se é que eu posso chamar assim, os efeitos, não é? Os nossos filmes, as nossas séries, eles refletem a sociedade, mas eu acho que eles também moldam a sociedade. Eu acho que a cultura pop, principalmente, ela é uma coisa assim de retroalimentar, sabe? A gente manda para eles mandam para nós, e de repente a gente está pensando igual a eles, e de repente eles estão fazendo como nós, só que piorando um pouco a cada rodada. E aí
vai se abrindo cada vez mais essa porta de lacração, como a gente chama de lacração, vestida de virtude, mas já não é mais há muito tempo. E o resultado, a curto prazo, é um filme ruim, a médio prazo é uma série de filmes ruins, sabe? Porque a coisa começa a ser produzida em massa. E o terceiro resultado, que eu considero o mais potencialmente catastrófico, é que realmente muda o pensamento das pessoas, entende? Acho muita bobagem quando alguém fala assim, mas você está discutindo isso, mundos e fundos de um personagem que nem existe. Cara, eu acho isso um argumento tão infantil. Fraco. Muito raso. Fraco, muito porque, raso. Assim, o filme, a série, é só uma forma de linguagem, é uma mídia. Mas a ficção em si, as histórias, meu Deus, elas são passadas desde que o ser humano aprendeu a falar. Entende? Desde que aprendeu pinturas rupestres, aquilo ali está contando uma história. Então, assim, narrativa e histórias contadas é o poder da humanidade, é o poder de transformar mentes, é o poder de conduzir sociedades. Então, assim, se eles não percebem que a ficção é cheia de personagens ali, que sim, fictícios, produtos da imaginação de alguém, mas que são seres humanos dentro daquele mundo e que são produtos da imaginação de outro ser humano, que convive com mais seres humanos ainda, dentro de uma sociedade gigantesca de seres humanos e um planeta de 8 bilhões de seres humaninhos, é muita ingenuidade achar que esse tipo de produção não influencia no mundo como a gente vive. Então, assim, a lacração, ela tem isso. E não só a lacração, qualquer mensagem passada nos filmes e séries e mídias afins.